E aí, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui em mais um podcast. Pode estudar, podcast voltado aí para o mundo universitário. Hoje com um convidado aqui, Rodrigo. Se apresente um pouquinho para eles. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo, né? Eu trabalho como professor na educação básica, professor de ciências e biologia. Comecei a fazer uma pós-graduação em análises clínicas, tá faltando só concluir ela agora. Também tenho mestrado em ensino de biologia e estou começando o doutorado em genética e melhoramento. Isso é muito bacana, né? A gente saber um pouquinho sobre até onde a pessoa já está. Hoje, podcast voltado sobre a vida de uma pessoa que está vivendo o pós-faculdade, né? Toda a parte de se continuou a estudar, de trabalho, a gente vai conversar sobre tudo isso daí. Você, meu irmão, né? Meu irmão mais velho, que foi um grande exemplo na nossa vida, assim, para a gente iniciar a nossa vida de estudos, já que a gente veio de local pequeno, local pobre, né? Assim, 1.000 habitantes, nossos pais só têm a quarta série, a gente não teve todo um incentivo, assim, de exemplo para poder seguir, de estudar dentro da nossa família, né? Isso não é só algo específico dos nossos pais, mas também dos nossos tios. Você é o filho, o neto, né, mais velho de toda a casa, então assim, você estava ali puxando a frente, fazendo todo o peito. Então, conta um pouquinho para nós, você que veio de escola pública, como que foi assim esse início, desde pequenininho até ali terminando o ensino médio. Realmente, assim, essa trajetória foi cheio de altos e baixos, né? Porque a gente vem de origem humilde, igual eu estava falando, não passava vontade de comer, tinha de tudo. Não passava fome, não tinha de tudo não passava fome, tinha o básico. Mas classe baixa, morava na roça, não tinha muitas condições, os pais não tinham estudo, não tinha nada. Estudava em escola de multisseriado, que a gente colocava ali, o professor colocava um monte de alunos, tudo numa sala, e ele tinha que se desdobrar. Eu cheguei a estudar também, assim, né? Apesar da nossa diferença de 5 anos, eu peguei um pouquinho, o pessoal não sabe o que é isso. É um tipo de aula que tem, onde coloca alunos ali do primeiro ao quinto, se eu não me engano, que hoje é o primeiro ao quinto, antigamente falava primeiro ao quarto, né? E ali dividia um quadro, um professor só para todo mundo, e cada um tava meio que recebendo um tipo de informação, mas não tinha aquela explicação geral, porque ninguém entendia o conteúdo das outras séries, né? Então, assim, ficava naquela dali, né? E isso, o professor costumava dividir o quadro ali, e a gente ficava... Eu costumava ficar dando uma espiada no que o pessoal que está mais avançado ficava estudando, e deixava, às vezes, estudar o meu, mas isso era errado. E era escola municipal? Escola municipal. Durante um período foi escola municipal. Na zona rural? Na zona rural. Aquela escola bem afastada. E eu lembro que depois virou estadual, porque o município não queria mais. Eu lembro disso por causa porque trocou o nome da escola e eu achava aquilo muito ruim, porque eu já estava acostumado com o nome. Como é que era o nome da escola? Era Escola Municipal Fazenda São Januário. Aí depois passou a ser Escola Estadual Fazenda São Januário. Só um nome, mas só mudou o estadual só. Mas aquilo me incomodava na hora de escrever na prova, que eu errava sempre. Faz parte, faz parte. Isso é algo muito bacana, né? Depois a gente vai estar conversando ainda, porque você vem do baixo da escolinha de roça para chegar no doutorado, né? E aí é uma trajetória que vai seguir ali todo uma vontade de estudar. Eu falo que, por exemplo, a gente viu você crescendo e a gente foi andando atrás. Eu lembro que meu pai chegou para me pedir para estudar porque eu não tinha esse interesse. Só que você já era o contrário, porque você não tinha um exemplo de ninguém. Então falou, eu quero estudar. E aí você sai lá dessa escola e vem para outro colégio, né? Que eu também fiz essa transição, que era já o colégio do distrito ao qual a gente pertence, né? Isso, na época tinha a escola da roça, aí a gente terminava ali o quarto ano, que é o equivalente hoje a quarta série, que é o equivalente hoje ao quinto ano, e depois tinha que migrar para uma escola maior, um pouco, que é a escola de um distrito, o distrito de Carangola,
E eu, assim, era tudo novo, né? É quando a gente começa a conhecer as pessoas que achavam que era mais de Aham. cidade, né? Porque a gente era da roça, bem da roça. Aí Ponte Alta já era roça. E depois tinha outra escola que era a escola do município, que era o auge, mas essa eu não cheguei a estudar naquele momento, Não não. tinha transporte, né? Não tinha Não. transporte público Tinha, você fala para a escola do município. tanto do município quanto a outra. Tinha, tinha as combis, né? Você chegou a usar? Eu não cheguei a usar muito as combis, não. Eu preferia ir de bicicleta. Mas tinha Porque as eu combis. também nunca usei, né? Eu sempre fiz o trajeto todo de bike, eu ia a pé, né? Porque quando eu estudei na escola de município, que já devia ser estadual, então, né? Porque eu só fiz um ano só, nem cheguei a completar um ano, foi coisa de 8 meses. Eu tenho poucas recordações, mas eu lembro que eu fazia tudo isso daí a pé, andava em torno de uns 3 quilômetros, que você também fez o trajeto, em média, todos os dias, né? A gente... três Só que eu não quilômetros e tinha, pouquinho. eu não usava sacola de arroz como mochila, não. Você chegou a usar? Não, esse aí não. Graças a Deus. E aí? Então você entra na parte, né, não tem essa divisão, não, né? Todo é fundamental mesmo, né? Mas a gente só tem a transição do quarto pro quinto, né? A transição dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais do ensino fundamental. Aí a gente vem para uma escola maiorzinha um pouco. E, assim, eu não era bom aluno, não. Eu tinha muita dificuldade, principalmente no português, história. Na verdade, eu era um aluno bem mais ou menos mesmo. Bem mais ou menos. Eu, Aquele que ninguém acredita como chegou no doutorado hoje. aquele que ninguém colocava fé na época. Hoje que eu sou professor, eu fico imaginando os conselhos de classe da época. Eu falo assim, não, o Rodrigo, coitado, ele é esforçado. Vamos ajudar ele, tadinho. Eu fico imaginando desse jeito. E quando você estava ali, você já percebia, né? Você que disse que é hoje formado na área de ciências biológicas, você já tinha esse apego já nessa época de fundamental, ou esse daí só vai aparecer lá no ensino médio? Como que funciona? Esse apego com o ensino, você tá falando? Com a matéria, com a disciplina, biologia em si, as ciências. Desde quando era criança, isso aí, desde o Fundamental 1, eu lembro, era bem pequenininho, eu já sonhava, eu já queria ser cientista, porque eu achava o máximo, eu via nos desenhos, via na TV, o pessoal de jaleco branco, e eu queria ser cientista, porque na minha ideia o cientista era um criador, ele era um inventor, e eu queria muito ser. Mas depois, assim, acaba que é muito coisa de criança, e eu sempre tive um apego muito grande pela ciência. Quando via no Fundamental 2, principalmente, eu queria pegar os livros de ciências, porque eu era doido para ver dinossauros. Então, eu já procurava se o livro tinha dinossauro. Se o livro tivesse dinossauro, eu ficava feliz. É um livro interessante. Se o livro não tivesse dinossauro, eu não queria. Não, eu queria, mas eu não ficava tão feliz igual o livro que tinha dinossauros. E, assim, você falou, mas nessa parte de ser cientista, teve uma inspiração? Alguém, um livro, um filme, ou não? Assim, você é só cientista, você sabia o que era o conceito que você queria ser? Eu sabia o que era o conceito pelos desenhos, né? Eu lembro que eu via muito as pessoas de jaleco inventando coisas. E eu lembro também... Tinha o Dexter, né? Desenho, não, mas o Dr. Bugiganga. Tinha isso, tinha esses desenhos. Mas eu lembro que na escola, nas aulas de ciências do fundamental, os professores, a professora Vera, a tia Lúcia, eles pegavam e explicavam para a gente, falava dos inventores, Thomas Edison, e contava mais ou menos a história. E eu falava assim, pô, o cara inventou, o cara com uma pipinha lá. Aí eu via também era no Pica-Pau, não sei, né? Tinha o cara com uma pipinha que pegava e descobriu a eletricidade. E tinha Santos Dumont, e tinha essas histórias nos livros também. E eu era fascinado com isso. Eu falava assim, como que isso é incrível. E era assim, a vontade. A sua turma, ela era uma turma esforçada? Ou era aquela turma que só ia para a escola e nada com nada, vamos brincar? Porque você falou que não era bom. Eu acho que... Eu falo que a gente sempre pareceu muito, né? É aquilo que, tipo, o que nos interessa muito, e o que nos não interessa, então a gente nunca
teve aquela característica de aluno dos notão. A gente era o cara que gosta porque gosta. Se não gosta, não tá nem aí, né, com aquilo dali. E como que era a sua turma? Era aquela turma exemplar? Coisa que a minha nunca foi, né? Era aquela turma dos alunos inteligentes, dos esforçados, dos filhos de professores. Como que era? A minha turma eu gostava bastante da minha turma, mas assim, eu não vejo, eu acho que eu nem observava tanto que era uma turma muito esforçada, não. Eu acho que a gente até aprontava bastante. Alguns professores eu acho que sofriam com a gente, mas assim, nada demais. Era só por causa de aquelas brincadeiras sadias. Antigamente era mais sadio as brincadeiras dos alunos, né? Mas era uma turminha boa. Era o Não, Takagi, hoje em aquela dia turma, nem tem giz, né? aquela turma mediana. Era uma turma mediana. Brincava, mas fazia as coisas, buscava fazer o que o professor pedia. Então não era nem uma turma exemplar, mas também não era uma turma terrível também, não. E aí teve a transição. Terminamos ali Fundamental 2, ensino médio. E aí? Teve uma diferença, um baque, faz assim, poxa, agora eu tenho... Você formou mais novo, né? 15 anos, você estava no primeiro, ou você estava com 14? Com 16 anos eu estava no terceiro ano. No terceiro ano. Então, com 14, você estava iniciando o primeiro ano. Iniciando o primeiro ano. E aí, como que foi? Pra mim foi um choque de realidade que falou assim, nossa, agora eu tô tendo contato com química, física, filosofia, sociologia. Parecia que eu estava a um passo da vida adulta e de começar a compreender o sentido das disciplinas, porque eu tinha aquela visão de que, por que eu vou para a escola? Sei lá, eu vou porque meu pai manda. Mas eu também não era aquele menino que não queria ir na escola. Era lá, eu encontrava meus amigos e tudo, mas no médio teve essa troca. O ensino médio, para mim, ele foi muito marcante. Eu mudei muito no ensino médio, porque no fundamental eu sempre fui muito retraído. Eu sempre fui aquele aluno que ficava eu sentava mais ou menos na frente, segunda cadeira ali, mas eu não era muito de ter amigos. Eu tinha só um amigo ou dois na sala, então não conversava muito. Era muito tímido. E isso me fazia muito mal. Eu sentia que isso não era algo bom. No ensino médio, eu ficava observando os colegas mais... os da turma ali que eram mais... tinham mais amigos, aqueles que eram mais para frente um pouco, né? Mais extrovertidos. E eu meio que comecei a pensar, eu também quero ser desse jeito. Eu queria ser mais extrovertido, eu queria brincar mais, eu queria aproveitar mais. Também era algo meu também, Eu passei por isso também. E aí eu comecei a meio que imitar um pouco e comecei a enturmar com esse pessoal. Então foi um período assim que foi muito bom para mim, a questão de socialização, porque tem muito disso também na escola. A escola ela serve para isso, ela tem que inserir todos os alunos, todas as crianças, elas têm que ter uma aprendizagem também social. E coisa que, assim, isso para mim foi uma grande mudança na minha vida. E hoje, a gente às vezes esquece desse papel da escola. Por quê? Porque está um pouco mais difícil também. Os alunos muitas vezes estão querendo isso só para socializar. Coisa que não acontecia na nossa época. Que era só para estudar, né? Que já era meio que o contrário. Eles Se achavam você não que era só para estudar, estudar. você não vai ser ninguém na vida. E né? tudo eu acho que tem que ter um meio termo. Eu falo muito com os meus alunos que eles têm que aproveitar a fase deles, mas eles têm que aprender também. Eles têm que saber que aquele período que está ali não volta mais. Nem para socializar com os colegas e nem... Porque a gente sempre vai ter colegas, mas daquela forma tão intensa como é no período de escola, não volta mais. E nem a parte de a pessoa poder aprender as disciplinas, o português, a matemática, a biologia, da forma que a gente aprende na escola, podendo errar. E aí? Contato com agora biologia, né? Porque antes a gente pega ali as ciências em forma geral, né? No fundamental.
Agora você está pegando ela destrinchada um pouco, que já começa a dividir aquelas matérias que você tinha, que era tudo misturado, principalmente no oitavo. Eu lembro que o meu, que era o nono, né? Hoje em dia, era muito bagunçado, assim, no meu ponto de vista, que era química, física e biologia, tudo acontecendo, assim, a cada 2, 4 meses trocavam, né? Acho que bimestre, né? Na escola, não é semestre. Como que foi agora? Poxa, agora eu pego só biologia. No primeiro, 14 anos, você falou assim, é o que eu quero, ou ainda tinha, assim, essa dúvida? Ou você não pensava em cursar faculdade ainda? Na verdade, eu não pensava em cursar faculdade, não. Mas eu cheguei no ensino médio, na biologia, e eu adorei. Aquilo para mim era muito... Mendel, né? No primeiro? Ou não? Não, Mendel é no terceiro. No terceiro. Mas assim, a biologia para mim era muito fácil. Ao contrário do que acontecia antes. Porque a ciência eu também gostava. Sempre tirei muita nota boa em ciência no fundamental. Mas quando eu cheguei a pegar só biologia, aquilo me fascinou muito. Eu sempre tive uma atração muito grande pela matéria de biologia e aprendia com facilidade. Quando chegou no terceiro ano, eu fui estudar genética. Eu amei demais, porque eu via aquilo na roça. Muitas das coisas que Mendel fez, eu falei assim, pô, isso faz sentido na roça. Quis replicar, eu fiz alguns experimentos para tentar replicar, não deu muito certo, meu pai cortou tudo, mas assim, eu coloquei em prática. Eu lembro que na época eu vendia quiabo, eu plantava os pezinhos de quiabo e vendia quiabo. Aí eu via o experimento de Mendel, eu falei assim, eu vou fazer um melhoramento genético aqui dessa planta. Estudei. Era a matéria favorita? Minha matéria favorita. Eu peguei e tive uma paixão muito grande por ela já de cara. Eu li o livro antes do professor, aprendi antes do professor ensinar. E eu comecei a estudar a cultura que eu queria melhorar. Aí eu falei assim, como que ela reproduz? Olhei como que as abelhas fazem a polinização. Peguei e falei assim, não, eu não posso deixar as abelhas fazer a polinização, é eu que tenho que fazer. Acordava de madrugada, nunca gostei de acordar cedo, não. Mas aí acordei de madrugada, fui lá, vi as flores antes de abrir, cortava as pétalas, tirava todo o pólen, deixava só a parte feminina exposta, para poder, com o maior cuidado, porque eu sabia que não podia cair nenhum pólen ali, que tinha que estar estéreo. Aí depois eu ia lá, tirava o pólen de uma outra planta que já tinha polinizado. Isso sozinho, sem ajuda de professor, nem nada. É coisa que eu deduzi que seria dessa forma. Porque tinha que ser. Biologicamente, aquilo é o que fazia sentido. E eu peguei o pólen de outra planta. Primeiro eu tive que procurar onde que era o pólen, né? Porque a flor, ela costuma às vezes enganar a gente. E eu abria, cortava ela com uma faca bem afiada, ficava estudando o que era o pólen, onde que era o pistilo, onde que era o estigma da flor. E tudo isso sem saber nada direito, né? Menino de 15 anos fazendo experimento. De 15 anos fazendo experimento. Só tinha um livro, um caderninho de bordo e um sonho. Aí eu comecei aí eu fiz os cruzamentos, eu tinha que anotava tudo. Colocava o número na planta e para poder saber qual o gene de determinada planta que estava indo para outra. E tá bom, fiz o primeiro cruzamento ali, obtive as primeiras sementes. Aí vai plantar para ver se deu certo. Aí deu. Nasceu os híbridos. Aí começa eu no caderninho de bordo, anotar o que cada foi quantas híbrido gerações tinha. Eu acho que foi 3 gerações. Que nada levaria o que ele em torno de 1 ano e meio? Foi 1 ano, 2 anos que eu fiquei fazendo experimento. Porque depois foi o terceiro ano e eu fiquei 1 ano parado depois. Eu fiquei 1 ano sem estudar. E isso sem destacar dentro da escola pública. Nunca. Como passando-se como um aluno normal. Não, era um aluno normal. Só que assim, não tinha... O destaque da biologia só. Não, é porque às vezes, gente, o aluno ele não demonstra em sala de aula que ele gosta, que ele é tão bom em determinada matéria, que ele se destaca em determinada matéria.
Assim, as minhas notas em biologia sempre foram as maiores. A não ser quando eu esqueci algum trabalho, Mas não eram porque as maiores da turma. É isso de que eu tô querendo biologia passar. tinha tudo para ser. Mas o que acontece? Eu era meio preguiçoso. É o Quando eu problema não do trabalho. esquecia de fazer um trabalho de biologia específico, aí eu tirava a maior nota. Agora, se eu fizesse o trabalho, aí, se eu não fizesse o trabalho, eu não tirava. E a maioria das vezes eu não fazia. Mas, assim, eu confiava muito em prova. Eu sempre confiei que eu ia tirar as notas boas na prova. Mas, Isso é legal, gente, porque, tipo assim, a gente, por ser irmão, a gente é muito diferente um do outro, mas a gente se expressa da mesma forma e a gente tem muito comportamento igual, né? E ele falar isso é muito importante porque a gente, quando passa na escola, principalmente na escola pública, a gente, às vezes, pelo menos assim, pra mim, imagino que você também foi a mesma coisa, às vezes é aquele, a gente escuta os professores falando assim, ah, o aluno tal é o cara. Ah, o filho da professora lá, nossa, o cara é diferenciado, com certeza vai para a faculdade. Ou simplesmente não, é ele que é o inteligente, o que se destaca, é ele que está sempre à frente. E a gente vai escutando aquilo, às vezes até eu mesmo achava assim, ah, eu sempre tive essa personalidade forte tipo, de me achar melhor do que os outros. Eu sempre fui muito orgulhoso com isso daí. Mas eu nunca me. Quando os outros falavam, eu falava assim, não, quem vai pra frente é ele mesmo, eu não. Porque eu não tinha aquela ambição de falar assim, tipo, não, eu vou ser o melhor, eu vou estudar, é eu que vou me destacar. Eu era assim, pra mim. Não, eu também consigo. Ah, mas você vai ser o cara que vai tirar as melhores notas? Não. Ah, não. E aí a gente acaba pegando, muitas das vezes, um conformismo que vai falando assim, ah, é eu, pronto, ele lá que é o inteligente mesmo. A gente acaba se conformando com a realidade que a gente vive, né? sim, eu lembro que até porque eu passava aperto para poder passar nas matérias, né? Quem me salvava muito é o meu amigo Lucas, cara muito inteligente e inteligentíssimo na escola. E eu lembro que assim que ele me salvou. Se não fosse ele, eu não tinha terminado o ensino médio, não. E eu tinha um amigo Lucas também que me salvava. Ele E os dois viram pegava, biólogo, né? os dois viraram biólogo. Eu lembro que o Lucas, ele estudava e ele vinha assim, que ele era muito estudioso, como eu falei, muito inteligente, e ele vinha com tudo prontinho, os resumos das provas, das provas, os resumos da matéria de português, da matéria de Aí ele matemática. passava o resumo. Aí ele pegava e eu ficava ali, ele ia repassando a matéria e eu ficava só observando. E isso sim, isso para mim foi muito bom, porque eu tinha muita dificuldade, eu realmente não era bom nessas matérias. E eu lembro que ele explicando, eu aprendia assim, os macetes, eu aprendia com facilidade. E falo que ele me salvou muito com relação a isso. E aí veio, né, a formatura, terceiro ano, um chuvão, eu lembro tudo. Ah, só que ali já estava nas suas, vamos colocar 2 meses antes, vésperas, ali você queria a faculdade. Quando veio esse momento de falar assim, eu quero chegar para minha mãe e falar assim, mãe, eu quero entrar na faculdade. Como que foi? Quando que veio isso? Quando foi a decisão? Eu lembro que a gente tinha no terceiro ano aquela fase ali de escolher, né, de escolha do que fazer na vida, porque depois do terceiro ano a gente era desempregado. E o pessoal fazia propaganda, né, da cidade sobre a universidade da UENG e falou do curso de biologia. Não tinha essas visitas na faculdade igual tem hoje em dia, não. Não, a gente não, eu não saí para fazer uma visita durante o meu ensino médio, não. E nesse período, ele falando da faculdade de biologia, eu falei assim, eu gosto de biologia. Eu estou fazendo lá o experimento lá de Mendel, recriando com a cultura que eu tenho em casa. Eu gosto disso, eu acho que eu vou estudar biologia. Mas lembro que eu cheguei para meu pai falando que eu queria fazer a faculdade. A resposta que eu tive do meu pai foi que filho de pobre não estudava. Do meu pai e da minha mãe? Do meu pai e da minha mãe. Os dois juntos? Assim, o que eles diziam, né? Que é difícil, que a gente era pobre, que a gente que não tinha condições. Realmente é difícil pagar por mês, porque
quem vive da roça não tem dinheiro todo mês. É colheita de É café. safra, né? É safra. E eles me explicaram isso e eu entendi bem. Tanto é que eu fiquei parado um ano. Não estudei durante um ano quando terminei o ensino médio. E aí, ficou parado, decisão. Quero estudar. Eu vou estudar. Pai, filho de pobre estuda assim, eu vou entrar no vestibular. Ano passado eu desanimei. Como é que foi? Você voltou a ter que ter uma conversa com eles, né? Porque você ainda era de menor. Você formou com 17, mas provavelmente você conversou com 17 de novo, né? Quando eu iniciei a faculdade, eu tinha acabado de completar 18 anos. Então. Mas a decisão veio porque estava apanhando café. E eu sempre não achava ruim roça. Mas o tal de apanhar café de manhã cedo, na lavoura toda molhada. Isso, a gente, é muito legal, porque, nossa, cara, ele sempre odiou, gente, mas ele sempre odiou molhar na lavoura. Se fosse com chuva, se fosse de manhã, nunca ganhador. E sempre muito bem, mais trabalhador, assim, produtivo do que eu. Eu nunca liguei, eu toda vida tive um apego muito grande pela agricultura, mas o serviço dele rendia mais do que ele odiava. Mas não é nem tanto odiar. Eu não gostava, era do fato de acordar de manhã cedo, estava quentinho na minha cama e entrar debaixo dos pés de café molhado. E gelado, porque é na época do frio, né? E banhando na mão, que é diferente. Hoje em dia ainda tem máquina para poder ajudar, tem muita coisa. Então eu passei esse ano trabalhando ali e eu pensei, não. Quando o cara foi fazer propaganda na escola, eu sempre lembrava disso. Ele falava que tinha bolsa, que a universidade ajudava com desconto. Eu peguei e falei assim, não, eu vou correr atrás desse cara. Nessa época ele era diretor da instituição. Eu falei assim, eu vou correr atrás desse cara. É o Patrick. O atual prefeito da época era diretor também do colégio? Não, ele não era prefeito. Ah, tá, porque depois ele virou prefeito, depois ele foi prefeito de Carangola. E aí como é que foi, então? Aí eu fui correr atrás dele. Falei assim, não, como que funciona isso? Foi ele que veio na escola fazer a propaganda da faculdade. Ele estava junto com a equipe. Ah, sim. Porque na época ele trabalhava na universidade. E aí ele chegou e... Aí eu cheguei, lembro que eu fiquei até esperando uma reunião dele, conversou comigo e falou assim, não, você tem que seguir esses caminhos. Tem o processo de seleção das bolsas, você vai preencher os papéis. Se você estiver dentro da faixa que a UENG ela ajuda, você vai ser ajudado. Com o vestibular ali, que você pegasse uma pontuação legal e tudo. Isso, eu passei com pontuação boa no vestibular em todas as duas provas que eu fiz do vestibular. Você chegou a fazer no outro ano também? Cheguei a fazer. Você só não ingressou na faculdade? Só não ingressei, mas eu cheguei a fazer o vestibular. Porque quando ele foi fazer propaganda, ele já levou para a gente poder fazer o vestibular, como se fosse uma promoção da instituição. E quem estava no terceiro ano, eu acho que não pagava. Mas aí, Rodrigo, como é que foi? Tipo, chegou naquele momento da faculdade que você queria ingressar na faculdade, mas um ano antes teve os seus colegas de sala, eles entraram na faculdade, como que foi? Eles começaram a te deixar para trás? Você começou a ficar um pouquinho, desanimado? Como é que teve toda essa relação? Então, igual a gente tem sempre que ficar atento, que às vezes a questão de sucesso, aqui que a gente está tratando, é sucesso na parte educacional, na parte de estudo. Mas isso não necessariamente é o único caminho. Porque, por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, a gente mora em um local de roça, zona rural. Para muitos dos meus colegas, era mais vantajoso continuar na zona rural. Assim, eu tinha um problema com relação à roça. Que, igual eu falei, eu não gostava de acordar cedo e ir trabalhar na lavoura molhada. Só que muitos dos meus amigos trilharam por esse caminho. Então, por isso,
acaba que foram poucos os que entraram em uma universidade, em Isso uma é legal de faculdade. falar, né, gente? Porque, tipo assim, não tem nada a ver dinheiro e vida acadêmica, né? É, São duas coisas totalmente diferentes. Lógico que ela é rentável também, você pode alcançar valores monetários muito grandes, mas formas de arrecadar dinheiro tem várias, né? Então, assim, isso vai depender de como cada um vai destrinchar aquilo ali de acordo com seus gostos, com sua vida e tudo. sim, muitos amigos meus resolveram dar continuidade na roça, trabalho rural, e estão muito bem. Outros viraram grandes empresários e assim a gente vai seguindo. Cada um vai trilhando o seu caminho. E com relação à vida acadêmica, sim, eu terminei o ensino médio, fiquei um ano parado e somente eu e alguns colegas meus resolveram ir para a universidade. Esse amigo meu também foi fazer a mesma faculdade que eu. Mas ele tentou iniciar numa outra, não foi? Antes? Não, ele iniciou. Ele iniciou bioquímica. Aí depois ele preferiu biologia, ele optou pela biologia e a gente acabou estudando juntos o mesmo curso de biologia. Também, hoje ele é biólogo, trabalha no laboratório de análises clínicas. Legal, legal. Aí então você pegou, iniciou, foi, conseguiu, né, a bolsa para entrar na faculdade. Foi uma bolsa de quanto? 50%? Era 50% a bolsa da UENG e a gente tinha um desconto pagando adiantado. Aí já era um desconto da própria universidade, da própria instituição. E eu lembro que, como meu pai falava, a gente não tinha renda. Então eu tinha o dinheiro da colheita, aí a gente combinava e pagava mais adiantado. Vocês pagavam mais mensalidades adiantadas? Isso, a gente adiantava mais mensalidades. Bacana, bacana. Então vocês faziam, tipo, ia lá e fazia um pagamento semestral ou anual? Era semestral. Semestral. No primeiro ano de faculdade foi um pagamento semestral, porque eu comecei com a ajuda dos meus pais, eles me ajudaram. Eles falaram que não era para estudar, mas eles nunca me falaram, sempre me apoiaram. Né? Sempre me apoiaram. Quando eu falei que eu ia estudar mesmo, eles me apoiaram. E aí eles me ajudaram com esse pagamento semestral, que saiu mais em conta, ainda não tinha bolsa, aí deu um desconto. E eu lembro quando eu fui comecei o segundo semestre, começou a apertar um pouco a situação. Aí minha mãe fazia salgados, porque estava começando um negócio aqui no distrito, um barzinho. E minha mãe fazia salgados. Aí eu lembro que eu peguei e colocava nas sacolinhas esses salgados e andava nas roças de moto. Meu pai tinha acabado de comprar uma motinha. Eu cheguei até aí com você e tudo. Você me ajudou andando a pé. A gente foi a pé alguns dias, né? Chegou aí a pé também? A gente foi a pé por perto, aí falou assim, esse negócio pode dar certo. Aí a gente começou a ir de moto e vendendo salgadinhos, eu comecei a juntar o dinheiro para poder pagar a faculdade. Aí você mesmo já pagava isso depois do segundo semestre? Isso, depois do segundo semestre em diante, eu mesmo já comecei a pagar. Na época que hoje tem uma regra, né, que eu acho que não pode ter mais universidades de 3 anos, né? Todas têm que ter no mínimo 4 anos. Acho que foi pelo MEC, né, que foi instituído isso daí. Mas na época a sua foi 3 anos só de curso, né? Sim, a minha graduação, eu acho muito fraco, 3 anos. Eu acho que o MEC fez uma decisão correta de ter ampliado esse tempo aí de formação, porque principalmente biologia não se aprende muita coisa com 3 anos. Eu consegui muito vasto, aprender né, o porque universo. Eu tinha facilidade. E aí, Rodrigo, você chegou, tinha o transporte público, legal, faculdade, choque de realidade. A gente falou isso no podcast anterior com a Andressa. Você teve esse choque de realidade? Porque eu tive muito. Daquele menino que não sabia estudar, que entra na faculdade e chega lá, tem matérias que, por exemplo, o meu era biologia geral, cara. E nós estamos falando de histologia, tudo que vai envolver ali, mas anatomia, aquilo dali foi um baque tão forte para mim que eu falava assim,
gente, se eu não der jeito de me aprofundar, não era de virar um menino estudioso, mas de aprender, arrumar uma técnica para eu poder aprender, eu não vou conseguir acompanhar, porque eu peguei 3 final no primeiro semestre. Então, assim, e eu fiquei um ano parado também. Você teve essa realidade? Isso é interessante falar, porque quando eu iniciei a faculdade, eu tive algumas disciplinas que realmente me derrubou, me humilhou, me bateu no chão, que uma delas era biofísica. A biofísica Logo de primeira. Nossa, era biofísica terrível. é muito difícil. Eu Eu tive tive já no também. primeiro semestre eu já tive biofísica. Mas não tive tanta dificuldade com outras disciplinas inerentes a mais voltadas para a biologia mesmo. Muito pelo contrário. Eu tinha até facilidade demais e achava que o que eu estava sendo aprendido ali eu estava perdendo tempo, como a maioria das disciplinas. Então, eu costumava ser até um aluno meio desleixado. Na época, eu acredito que meus professores vinham dessa forma, porque como aquilo para mim era muito... eu já sabia boa parte das coisas, algumas disciplinas não, realmente é difícil. Biofísica, bioquímica, eu adorei bioquímica. Então, Eu não gostei. sabia, mas, Tive 12 e mas gostei. eu aprendi, eu adorei bioquímica. E outras disciplinas eu simplesmente costumava matar a aula, eu não fazia muita coisa, porque aquilo para mim eu já sabia, eu achava que não estava fazendo muito sentido. Era meio que desnecessário. Eu queria coisas mais O mal difíceis. de nunca ser o aluno da nota. Porque o aluno da nota ele vai assistir tudo porque ele está querendo a melhor nota. E o aluno que está querendo entender conteúdo, a gente também falou isso no outro podcast, que o aluno que está ali, que 7 é 10, o que importa para ele é ele saber, porque tem 2 tipos de 7 é 10 também, tem o cara que está lá só para passar e tem o cara que está lá, que era o meu caso, imagino que também seja o seu, que fala, cara, eu quero saber se eu vou tirar a melhor nota ou não, tanto faz, mas eu quero trocar uma ideia de conhecimento. Quando chegar uma pessoa aqui, que seja um professor, que seja um outro aluno de outro curso, eu vou falar de igual para igual com ele. Se eu não falar, tá acontecendo alguma coisa de errado, né? Sim, eu não gostava de algumas disciplinas com relação a trabalho. Eu sempre tive problema com trabalho, gente. Eu acho que o trabalho, se o professor passasse o trabalho para mim, ele tinha que ter algum sentido. Ele tinha que me ensinar algo. E eu detestava quando eu tinha que fazer um trabalho que eu percebia que era só, não ia agregar. E aí, aquilo para mim era muito maçante. E a maioria das vezes eu não fazia. Eu lembro de um professor, nossa, gente boa demais. O cara dava aula de fisiologia sem pegar no livro, sem pegar em slide, o cara ia destrinchando no quadro. Mas, nossa, teve uma vez que ele mandou a gente fazer 12 resenhas críticas de 12 artigos científicos. Nada a ver. Aquilo me consumiu também. É muito triste porque a gente que é dessa forma, essas coisas meio que machuca. Porque você está fazendo um negócio que para a gente poderia estar sendo proveitoso, aquele tempo está sendo proveitoso de outra forma. E eu não gostava mesmo, quando tinha um trabalho que eu via que não ia agregar. Então, nessa época da faculdade, eu não tive muita dificuldade em algumas disciplinas. Outras, sim. Outras foram mais complexas. E foi tranquilo. Eu falo que a minha faculdade, a graduação, para mim, foi tranquila. Pegou, passou, faculdade, foi legal, festa, aprendeu, teve todo esse... porque você não teve problema assim, com arrumar serviço logo de cara, que muita gente passa, né? Não vamos chegar nessa parte aí, mas antes disso, como que foi a preparação da faculdade, da própria instituição, você que estudou na antiga UENG, né? Provavelmente os projetos mudaram a partir disso daí, então a gente é bem tranquilo ainda para poder falar. Mas como que foi a preparação, a projeção da faculdade para o futuro formado? Então, na época, a instituição era a Favale e a gente tinha o apoio da UENG. E naquela época tinha alguns projetos dentro da biologia. A biologia sempre teve muitos projetos ali na Favale. Tinha do Cágado, tinha do Muriqui, e a gente tinha a atuação na área de pesquisa. Eu até cheguei a
trabalhar com o Brás ali no herbário em algum período. Mas, assim, eu tive o maior choque de realidade, eu falo, é entender que não era aquilo que eu queria. Porque eu não queria dar aula. Eu lembro que na graduação eu queria pesquisa. O sonho do cientista. O sonho do cientista, eu queria ser pesquisador. Mas quando eu me deparei na UENG, na Favale / UENG, na época que era a instituição, quando eu me deparei com aquela realidade, eu percebi que a pesquisa não era para mim. Por quê? Como que era a pesquisa voltada para a que a instituição voltava, as linhas de pesquisa da instituição? Era muito na área ecológica, manejo, era ecologia, e isso daí não era o tipo de pesquisa que eu queria. Por quê? Por exemplo, cágado de rogue. Você tinha muitas das vezes que ia ficar acampado em regiões... Ia voltar para molhado. Você tinha que entrar, ficar na água. Não que eu tenha medo, gente. Eu adoro água, mas o problema é você ficar em um ramo que não é aquilo que te dá prazer. Eu acho que a gente, quando a gente está trabalhando, tem que ser algo que te dê prazer. E você gosta daquilo. Então, assim, tinha que subir em árvore. Eu lembro que, da época da faculdade, o vídeo que eles pegaram e colocaram lá para poder incentivar a gente na pesquisa, eu lembro que tinha um carinha, eu fiquei triste demais, tinha um carinha que pegava, eu subia em árvore quando era criança, não tinha problema com subir em árvore, mas eu não queria trabalhar com isso. Eu lembro que o carinha pegava e subia numa árvore enorme, só com umas cordas lá apoiando, e na força do muque subia para poder coletar uma folhinha lá em cima. Aí tinha um brejo, o cara pegava andando no meio do brejo e comendo comida enlatada. Aí eu falei assim, isso daí não é para mim. Não é minha vida. Eu não quero isso. Aí eu não quis mais ser o biólogo, mas eu já estava no meio do curso, mas agora tem que terminar. Nossa, eu também fui no meio do curso, quando eu peguei na educação física, eu fui lá para dentro de uma academia e o meu negócio era ficar colocando caneleira e arrumando o banco para os outros. Eu falei assim, eu não estou estudando para isso não é possível. Não gostei, não curti. E aí, quando eu terminei a faculdade, quando eu estava no último ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio aqui na escola que eu estudei mesmo, na área de ensino. Voltei para cá, para a escola. E eu não queria de jeito nenhum dar aula. Mas aí eu tive o primeiro contato, assim, até que vai, daqui não é tão ruim não. Mas no finalzinho da graduação, estava tendo um concurso para professor do estado de Minas Gerais. Aí teve um primo meu, que me ajudou muito também na época da graduação, e é graças a ele que eu comecei a dar aula. Aí ele pegou e falou comigo assim, você é bobo, cara. E eu terminando uma faculdade e tem concurso na área, se eu não vou fazer nem que não seja para ver como que é, você tem que fazer. E eu, tá bom, fiz inscrição para o concurso. Tinha até esquecido que eu tinha feito a inscrição, graduei, aí no outro ano, no início do ano, aí um dia antes, aí eu vi lá que tinha a prova. Aí eu falei assim, tinha até esquecido dessa prova, vou ir lá fazer, eu já paguei. algo do nada. 1, 2, 3, hein? Então, Rodrigo, aí você teve esse primo seu que pegou, te iniciou, né? Incentivou a pegar, entrar no concurso, você chegou, deu no dia, na véspera, sem se preparar, sem nada, e fez o concurso. Aí eu fui, realizei a prova nesse dia, lá do concurso, e eu não passei dentro das vagas, mas fiquei ali próximo, mas isso já me ajudou a conseguir serviço, porque eu ficava na lista de chamada. E eu comecei a ter serviço assim, direto. Todo ano eu conseguia pegar serviço por causa disso. E gostou?
Aí eu gostei, esse que foi o problema. Aí eu comecei a dar aula e comecei a gostar de dar aula. Mas dar aula é muito bom quando os alunos querem Quero aprender. aprender, quando a gente Já vi muitos vê professores falando isso. resultado, isso daí. E por mais que eu tivesse turmas ruins, tinha aquelas que eram boas e uma compensa a outra. E isso me incentivava muito. Você Mas estava ali foi já com seus 21 anos. isso, 21 anos. Mas foi também aí que eu tive um choque de realidade bem feito mesmo. Porque nesse período eu comecei a dar aula e foi quando eu percebi que eu não era inteligente. Porque, como eu falei, a minha vida foi muito cheia de altos e baixos. O ensino fundamental e médio, eu sempre me achei abaixo, por causa de ter dificuldade de aprendizagem em algumas áreas. Na faculdade eu me achava o cara. Eu me achava assim, pô, sei de tudo. E eu fiquei até meio arrogante com isso, eu acho, né? Porque eu sabia a boa parte da matéria, eu conhecia, eu já estava ciente e aprendia com facilidade, realmente. Mas quando eu fui dar aula, eu percebi que eu não sabia nada. Foi quando eu percebi que Por quê? Por causa das perguntas dos alunos ou por causa do conteúdo que não, era para ser expresso? porque eu ia explicar mesmo. Eu chegava na hora de pegar e ver o conteúdo que eu ia ensinar, eu via que eu não tinha um domínio tão grande sobre o assunto como eu deveria ter. Você não tinha essa dificuldade com falar, não? Nem na faculdade, nem nada, não. De se apresentar, se comunicar. Porque é um mal que eu vejo muita gente tendo, né? Porque, por exemplo, eu falo que um grande dom que Deus me deu foi o dom da fala. Eu me acho uma pessoa que articula muito fácil, de pegar, conversar, não tremo, não sou aquela pessoa que chega lá e começa. Tipo assim, que é uma coisa que tem, lógico, tem tratamento, tem treinamento, tem tudo para poder melhorar, mas eu falo que para mim sempre foi um grande dom poder me comunicar com as pessoas, de tentar passar para elas de forma que elas entendam. Às vezes eu falo algo, eu embolo, eu falo assim, não, peraí, deixa eu começar de novo, que eu vou pegar e me expressar melhor. E eu arrumo uma forma da pessoa se entender. Você não tinha esse problema, não. Na verdade, eu tinha sim. Durante a minha adolescência, eu quase não falava. Eu sempre fui uma criança que falava pouco, comunicava pouco. Até porque eu tinha problemas na fala, Dicção. problemas de dicção. Na hora de falar, eu falava muito errado, trocava sílabas, trocava letras na hora de falar. E isso daí impedia eu de pegar e dar prosseguimento, de falar, de conversar, de explicar as coisas. Porém, quando eu estava precisando de estudar, eu comecei a fazer eu comecei a vender os salgados. E isso foi o que me ajudou muito. Como eu já falei lá atrás, eu chegava na casa da pessoa e eu tinha que oferecer um produto para aquela pessoa, que era o salgado que eu estava vendendo. Eu tinha que convencer a pessoa a comprar o salgado. Algumas vezes não estava certo, algumas vezes a pessoa nem me escutava. Outras vezes a pessoa escutava. Só que isso me forçou, como é uma coisa que eu precisava, isso me forçou a ter que falar, isso me forçou a ter que me expressar bem. E eu fui meio que aprendendo nisso daí, nesse processo de, eu cheguei e agora a pessoa está ali para me escutar. Como que eu vou começar a A falar? Como que eu abordagem. vou abordar ela? Como que eu vou convencer ela do meu produto? Como que eu vou me apresentar Isso é para essa algo que a gente pessoa? sempre conversou muito, né? Porque, tipo, a gente fala que toda pessoa deveria passar pelo comércio, de vender, de tá ali. Porque ali a pessoa se desenvolve em lidar com essa parte da fala, de articular com as pessoas, de saber lidar com problemas, situações que às vezes são frustrantes, né, para muitas pessoas. Na verdade, a venda, você vender, é a profissão, não é uma profissão. Todo mundo tem que se vender. Você não vende algo físico, você não está vendendo, oferecendo um produto, ele está se vendendo. Por exemplo, Como imagem. vendendo a imagem. Por exemplo, se eu estou em uma empresa e eu tenho que ser contratado, eu estou me vendendo, eu tenho que falar o porquê que eu sou
um funcionário que vai fazer falta naquela empresa. Por que que vai ser vantajoso aquela pessoa me contratar? Então, a venda ela é a profissão de todos. Ela não é uma profissão. Todo mundo tem que passar por isso. E com relação a essa etapa da minha vida, isso me ajudou muito. E depois, na hora de dar aula, porque é totalmente diferente a gente ensinar e a gente vender algo. Mas a venda me ajudou a perder um pouco do medo de falar, porque eu tinha muito medo de falar. E dar aula me ajudou a como me expressar. E aí a gente vai treinando e adaptando e melhorando isso daí com o passar do tempo. A gente vai vendo o que é que... Eu sou muito assim, eu analiso o que é que funciona e o que é que não funciona. Com certeza. Quando eu vejo que algum método está resultado, eu vou replicando aquele método. Quando eu vejo que aquele método não foi muito prático, aí eu paro, aí eu tento outro. E eu pergunto muito assim a opinião dos meus alunos também. Nisso ali também você ficou o quê? Uns 2 anos trabalhando com professor e aí você já iniciou sua pós-graduação? Foi mais ou menos isso mesmo, 2 anos. E eu comecei Quando que veio? Você já tinha, assim, te cortando ainda, só pra gente poder pegar uma ideia. Como que foi pegar, assim, e falar, eu terminei a faculdade, eu vou iniciar na pós-graduação? Ou a partir do momento que você estava trabalhando, veio essa necessidade da pós-graduação? Ou essa vontade, ou veio algum estímulo? Como que foi isso daí? Durante a minha graduação, eu sempre gostei muito da parte de bioquímica, da parte de biologia celular, molecular, e é algo assim, uma paixão que eu sempre tive. E a faculdade não foi voltada para isso, aprendi muito pouco sobre isso daí na faculdade. A faculdade era mais voltada para a área ambiental, ecologia, botânica. Quando eu peguei e estava no estado trabalhando, eu vi que tinha na Faminas uma pós-graduação em análises clínicas. Quando eu vi isso daí, eu falei assim, eu quero isso. Eu gosto de laboratório. Minha paixão também. Muriaé? Em Muriaé. E fui. E no mesmo ano também, eu iniciei uma graduação na UENG. Aí já era o UENG mesmo, já tinha estadualizado. Só que era uma coisa nada a ver na minha área, que era sistemas de informação. E não deu muito casou, certo. Né? Na verdade, não é que não casou. Eu até teria terminado ela, só que eu estava com uma pós-graduação em andamento, trabalhando, dando aula em 2 cargos como professor, mas... Você já tinha 2 cargos? Já tinha 2 cargos. Eu sempre tive 2 cargos. Desde o primeiro ano que eu comecei a trabalhar com biologia, eu sempre peguei 2 cargos de aula, porque para mim foi tranquilo, por causa dessa questão do concurso. Não teve esse problema de trabalho, de eu não estou conseguindo aula e ir parar naqueles colégios muito longe por causa de 2 aulinhas? Não. Isso aí foi uma vantagem que eu tive. E eu com toda essa Sem gama... estudar, só com o aprendizado que eu falo assim, tem para mim que é o mais importante, que é o aprendizado que busco saber. Eu quero saber. Isso. Compreender. Isso. Eu quero entender aquilo que está sendo me pedido e poder passar para a informação daquilo que eu tenho guardado em mim, né? De conhecimento, de tudo. Porque é o mais importante, que a decoreba, ela te prepara para uma situação específica, enquanto o saber te prepara para um conteúdo geral, como aplicar de diversas formas. Né? Na verdade, o conhecimento, o ensino, ele é feito de diferentes formas. Cada pessoa tem um método. Tá? Uma das formas de aprendizagem é a repetição. Então, realmente, quando a pessoa está estudando, a repetição faz com que ela grave aquilo. Só que é um método cansativo. É um método que te gasta muito, mas funciona. Outra forma de aprendizado é aquela que te desperta o interesse. Você é praticamente um protagonista daquilo. Então, você vai fazendo experimentos, você vai testando aquilo. Costuma ser mais rápido. Mas
de acordo com a neurociências, o que mais funciona para para gravar no cérebro de forma eficiente por períodos longos, realmente é a repetição. E eu tenho esse problema. Eu acho que é por isso que eu nunca fui bom aluno, porque eu não gosto da repetição em si. Eu não conseguia ficar muito tempo estudando. Não dizendo que é o melhor método, tá, gente? Porque eu, como fiz o mestrado em ensino, eu não posso dizer isso. Tanto é que muitas coisas que eu não gostava, eu faço com os alunos porque eu vejo que é o que funciona. Exemplo, atividades repetitivas. Não repetitivas, assim, a mesma atividade, mas atividades que estão cobrando as mesmas habilidades. Então, por exemplo, se eu pergunto lá sobre a teoria celular, faço uma pergunta sobre teoria celular, aí eu faço depois outra pergunta diferente, mas também que envolve o saber da teoria celular, Aham. porque a repetição funciona. Mas nesse caso, eu realmente eu não estudava, eu não pegava o livro, eu não conseguia pegar o Se livro. preparava para um concurso, Não, não não, existia isso. não existia. Eu não conseguia pegar e ficar muito tempo estudando. É um defeito meu. Não sei se você concorda muito com uma coisa que eu sempre falo, mas eu aprendi até com o padre Paulo Ricardo, que é estudar é para sempre. É, Você vai estar sempre estudando. É como eu me formei em educação física, né? Então eu falo, é como malhar, é como treinar. Você tem que treinar. Ah, não existe lá, eu cheguei e virei um campeão de bodybuilder cheguei no meu máximo, eu sou o cara representante do Brasil. Hoje, por exemplo, a gente tem o Ramon lá, o cara representa o Brasil e agora eu não preciso treinar mais. Acabou. Não é assim. É toda a vida, senão você vai voltar. Você vai sim. começar a regredir, né? E a gente tem que aprender. O que eu aprendi para poder sempre estar estudando mais? A sempre se interessar. A paixão pelo conhecimento, ela tem que ser um vício Tem que ser um da vício. gente. Então, eu lembro que eu não sabia nada sobre bioquímica, mas quando eu cheguei na faculdade, eu me apaixonei. E isso me fez seguir a pós-graduação de análises clínicas, porque eu sabia que ali eu iria fazer muitos testes voltados nessa área. Isso na graduação. Isso após na graduação que eu descobri A vontade. a vontade de trabalhar naquilo, trabalhar com laboratório, trabalhar com reagentes. Eu percebi isso na graduação. Quando eu fui para a pós-graduação, eu adorava, mas eu me deparei com uma situação que era a escrita do TCC. Eu não tive muita orientação na pós-graduação e a minha graduação também teve orientação, mas foi totalmente diferente, porque na graduação a gente tinha um orientador Uhum. que ficava ali do nosso lado, ele pegava e explicava. Na pós-graduação não teve muito disso e eu tive uma certa dificuldade com relação a isso daí. Mas na parte de escrita. E outra, como professor, eu também tive muita dificuldade na escrita. Porque o professor tem que escrever muito. A gente acha que vai lá só dar aula, só explicar, e não. A gente tem que escrever, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber como organizar as nossas ideias. E quando eu comecei nessa rotina, eu tive muita dificuldade, e principalmente em questões de português. Aí foi um ponto que eu comecei a estudar. Por quê? Como que eu vou dar aula e eu tenho erros de português na hora que eu passo alguma coisa para o meu aluno e eu estou querendo ensinar alguma coisa? Aconteceu isso no início da minha carreira. Os próprios alunos corrigem a Aí gente, os alunos aí dá aquela corrigem. vergonha. O problema nem é na vergonha no momento. O problema é saber que isso não pode acontecer. E não passa confiança. Também. Mas eu pensei muito, quando isso começou a acontecer algumas vezes, primeiro a gente fica chateado. Só que eu pensei diferente. Eu falei assim, não, isso não vai ficar acontecendo. Então, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu peguei os livros, peguei a internet e fui estudar
por conta própria português, que eu detestava. Então, para mim poder aprender algo de biologia, algo de ciências, eu fazia isso no dia a dia. Eu já via vídeos desde quando eu estava no fundamental, eu lia os livros do fundamental, isso aí eu já estava acostumado. Para mim não era nem estudar, era um momento que estava passando ali comigo mesmo. Agora, quando eu comecei na graduação, eu peguei e falei, eu tenho que aprender isso. E foi quando eu peguei e fui estudar. E foi quando eu percebi também que o cérebro de cada pessoa funciona de uma forma diferente. Algumas pessoas têm aptidão a aprender certas coisas e outras têm mais dificuldade. Outras pessoas têm mais dificuldade para poder aprender determinadas disciplinas. Mas não sabia nada de neurociências, não estudava isso, nem nada. Tudo quando a gente compreende o funcionamento da máquina, você consegue lidar melhor com ela, né? Isso aí é muito bacana. Você consegue entender qual que é o seu melhor horário de estudo, você começa a entender qual que é o seu melhor método de aprender aquilo dali, porque você começa por aquilo que você tem, igual você falou, né? Uma facilidade praticamente natural para adquirir o processo, para adquirir o conhecimento, mas depois, quando você começa a entender como que você funciona, como que o ensino funciona, você começa a entender todo o contexto, você fala assim, poxa, eu consigo me encaixar em determinada forma, né? Sim. Quando aconteceu isso tudo aí, eu percebi que eu tinha dificuldade na aprendizagem do português mesmo, porque eu não conseguia ficar horas ali repetindo e lendo aquele conteúdo. Aquilo me cansava numa velocidade muito grande. E eu falei, eu não consigo ficar mais que 30 minutos. Então, eu coloquei isso como regra. Eu não vou ficar mais que 30 minutos. Então, eu pegava, estudava 30 minutos, parava. Pegava, estudava 30 minutos, parava. E eu comecei a guardar essa boa parte das informações. Porque uma coisa, no fundamental, é eu pegar, decorar antes da prova, para poder fazer a prova. Aí, depois, eu esquecia. E quando eu comecei a fazer isso, aí começou a ficar guardado, começou a informação ser salva na minha cabeça. E aí, então, você iniciou, fez a pós-graduação em análises clínicas e acabou não também dando seguimento nessa área. Você fez assim, como que foi? Você fez porque você queria trabalhar na área ou você queria aprender na área? Porque você não mudou de profissão, você não mudou de nada, você só cursou. Eu queria aprender e, se possível, mudar também. Mas quando eu estava ali no período de aprendizagem, eu percebi também que não era o que eu queria. Por quê? A rotina de laboratório é muito puxada, é muito pesada. Então, quando você está ali no laboratório, você abre a geladeira, você viu antes de abrir a geladeira, olhar a temperatura na qual ela se encontra e anotar. Depois você vai lá e faz alguma coisa, pega aquilo, anota. Então tem que ser tudo muito bem organizado e tudo registrado. E assim, não é que eu não iria fazer. Eu achei isso um pouquinho difícil, eu fiquei com medo, porque eu era muito sonso. Sempre fui muito desligado. E na análises clínicas, você não pode ficar sonsando. Você não pode abrir a geladeira. Eu tinha que ter olhado a temperatura dessa geladeira aqui antes de abrir ela. Agora, como é que eu vou fazer? Eu perdi as amostras. Agora tem que fazer tudo de novo. Mas o cliente já coletou. Vou deixar meu cliente para coletar de novo. Nessa situação, a gente não pode se dar o luxo de reconhecer, né? De perder. Então, um reconhecimento. Eu reconheci que, para mim, seria complicado eu ter esse tipo de trabalho. E acabei optando, e a questão salarial não compensava tanto também, largar a aula para laboratório. Então eu comecei a pensar assim, não, eu quero só aprender, e eu não troquei de profissão. Aí veio a vontade, né? Veio a oportunidade com o decorrer do tempo do mestrado. Como é que foi o mestrado? Aí eu já tinha algum tempo de carreira como professor, e eu aprendi muito dando aula. Eu falo que a minha maior escola foi trabalhando.
E gostei muito por causa disso, porque a escola, ela me ofereceu ter contato com outras pessoas, outros colegas de serviço, muito mais inteligentes que eu. Possibilitou ter contato com pessoas diferentes e me possibilitou ter contato com alunos muito questionadores, que me forçava a estudar ainda mais do que eu já estudava para poder dar as aulas. Então, eu estava determinado, eu não pensava em fazer pós-graduação, eu estava na minha zona de conforto. Já estava efetivo em um cargo, então eu estava bem confortável ali na escola, até que o meu ex-professor de ciências e padrinho meu também, Max, ele me ajudou muito. Eu falo que eu estou aqui porque ele pegou e me deu uma puxada, porque ele falou assim, vamos fazer a prova do mestrado. Pro concurso. Foi um concurso para O ingressar processo dentro seletivo, do para processo poder seletivo. Isso. entrar no mestrado. E eu, no primeiro momento, não queria, ele me incentivou e me fez, não me fez, mas me incentivou a tomar essa decisão. Aí eu tomei a decisão e fui fazer o processo seletivo. Passou. Passei no processo seletivo. E quando isso ocorreu, eu fiquei, assim, me deu um baque. Aí eu fiquei com vontade de pegar e fazer, terminar o Isso mestrado. foi um processo seletivo para o FJF, O FJF. na área da educação. Área de educação, mestrado em ensino de biologia. Então, eu ia trabalhar todos os conteúdos de biologia, só que abordando uma temática do ensino, de métodos de ensino, de como que o cérebro funciona, Legal, legal. para a gente poder trazer isso para os alunos do ensino médio. E a primeira turma foi a nossa, foi a minha turma. Foi um processo que teve um projeto, acho que não teve no estado, né? É um projeto ou não? Não, do governo federal. Do governo federal, né? Aí abriu essa oportunidade para professores poder se capacitar. E como era a primeira turma do mestrado, eu acredito que a gente meio que funcionou como uma cobaia para eles. Não era para a gente pegar de uma forma tão acadêmica, só que o meu mestrado ele foi bem acadêmico. Ele foi foi cobrado muitas questões de pesquisa, como que se faz a pesquisa do método científico, e pegou muito disso. E eu gostei. Eu gostei dessa parte acadêmica. E você se sentiu para trás dos próprios professores, que agora nós estamos falando só do quesito professor, né? Cheio de mestres, né? Ali, nossa, eu falo que a peneira é muito grande, né? Desse patamar de aluno de faculdade, de professor normal, porque no meu ponto de vista, o cara que entra para o mestrado, ele tá lá, ele não é o mesmo cara que, eu tô aqui apenas porque eu quero um diploma. Você tá entendendo? Ele tá ali, ainda mais passando por um processo seletivo, talvez se tivesse como fazer pago, até podia ser, mas passando por um processo seletivo, o cara tá ali porque ele quer estudar, ele já não é qualquer um mais, o nível de conhecimento dele já não é tanto, porque era uma turma de quê? 20? 21 alunos. 21 alunos. Isso lá em Juiz de Fora. Então, pensa só, nós estamos o quê? A 200 quilômetros de distância? Então, pensa o tanto de pessoas que fizeram o processo seletivo, o tanto de pessoas que queriam estar lá. A gente está falando de uma peneira. Um montinho de gente que vai se tornar mestre com professores ali de alta capacidade. Você se sentiu meio impactado pelo seu nível de conhecimento? Sim. Eu falo que aprendi muito mais com os meus colegas do mestrado, porque com os professores mesmo o tempo era curto e às vezes assim, a temática não era tão voltada para alguns pontos. E quando eu entrei nesse mestrado profissional, o nível de todos os professores ali eram excelentes. Eu me sentia assim uma formiguinha perto deles, porque eu falei assim, nossa, como esse povo é inteligente. Foi realmente uma admiração. E eu aprendi muito escutando eles nas conversas. Às vezes a gente vinha de carro, ficava
discutindo alguns conteúdos. Seu mestrado era só final de semana, né? Não era algo todos os dias, né? Tem muito mestrado que é projeto, a pessoa trabalha todo... O da sua própria esposa, né? Da minha cunhada. Ele é algo semanal, né? Assim, diariamente. É diário. A maioria dos programas de mestrado tem aulas espalhadas durante a semana. E você vai fazer ali de acordo com a disponibilidade do professor. O mestrado profissional em educação, ele é final de semana. Aí é um final de semana todo com aula. Tem alguns que tem 2 dias de aula, tem alguns que tem 1 dia de aula inteirinho. E esse mestrado, a gente entrega um monte de conteúdo, que aí eu tive que quebrar um outro problema meu também, que é de leitura, porque eu precisei de ler muitos artigos, e eu não tinha esse costume de ler artigos. E eles mandavam muitos artigos para a gente poder ler. E, ao mesmo tempo que a gente fazia essas leituras de artigos, a gente tinha que discutir isso. Então, eu aprendi muito com meus colegas do mestrado, e todos, assim, excelentes. A turma era muito integrada, a turma era muito boa. Você mesmo, né? Você falou, da sua própria turma, você ia com mais 3, né? Ou 4, não sei, saía daqui de Carangola para ir lá em Juiz de Fora, para estar cursando, né, o mestrado. Então, você tinha toda já essa proximidade junto com a própria turma, né, com esse grupo ali de pessoas que faziam junto com você, né? Sim, a gente tinha vários de diferentes cidades próximas, a gente juntava um carro e ia. E isso toda semana? Toda semana, durante toda 2 anos? Durante 2 anos. Aí você formou, fez seu projeto, né? Eu acho que isso daí foi um erro, né, gente? Da minha parte, me desculpa. Mas você fez um projeto muito bacana durante o mestrado, que foi na área de ensino com jogos, né? A gente tinha que ter trago aqui para poder apresentar para as pessoas. Mas a sua tese de mestrado não foi nisso, né? Não. Ela foi dentro de, se eu não me engano, doenças sexualmente transmissíveis? ISTs. Isso. Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções. É porque teve uma mudança no nome, né, na nomenclatura, porque muitas das vezes a pessoa tem o vírus ou a infecção e não tem a doença. Aí não é a doença, né? Os sintomas e tudo. Aí não entra nessa sintomática, questão. Né? Mas o meu projeto de pesquisa no mestrado ele foi como que os jovens lidam, como que é a aprendizagem dos jovens sobre as ISTs nas escolas. Só que durante o meu processo A gente parou na parte do... Você lembra? Do mestrado. Aí eu já tinha falado que o pessoal era muito inteligente e... Tá falando sobre a sua tese. A minha tese, isso. Vamos voltar no início da tese? Sim, pode voltar, faz a pergunta de novo, que depois se você editar pode ser que não deve aproveitar o que eu falei, e aí você... Tá. Mas aí, Rodrigo, a sua tese, né, você pegou, realizou ela na área, se eu não me engano, de doenças, né, doenças sexualmente transmissíveis. Vamos começar de novo. Essa parte acho que deu para salvar bem. A gente chegou a falar sobre uma outra coisa. Eu ia falar sobre os jogos. Certo. Aí, Rodrigo, você pegou, realizou toda a sua pesquisa, né, do mestrado, nessa área, né, sobre as infecções, sobre o nível de conhecimento, fez uma pesquisa grande, né, foram em vários colégios. Como é que foi o tamanho da pesquisa? Eu fui nos maiores colégios aqui da região e fiz as perguntas relacionadas a ISTs. Aí depois eu fiz um mapeamento se os alunos tinham uma compreensão, se não tinham, se eles tinham conversas com os pais, se não tinham, se isso era um tabu ou não para eles, e essas aí? coisas. Você ficou satisfeito com o resultado da pesquisa? Porque foi a sua primeira pesquisa, né?
assim, de estar colhendo dados com pessoas, não é aquela revisão bibliográfica, né? Foi o primeiro contato com pesquisa e eu gostei muito de como foi a pesquisa. Hoje eu teria feito de formas diferentes, eu teria trabalhado mais com outros temas e não com questionários, não dessa forma. Talvez eu teria mudado o método, mas foi bacana, eu gostei. E os jogos entraram aonde aí? Durante o mestrado, no caso, eu fui aprendendo sobre neurociências. Eu gostei muito, fiquei fascinado com neurociências e as formas de aprendizagem e me deparei com várias metodologias. E eu tive eu gostei muito de como que os jogos podem ser trabalhados na área da educação. Uhum. E eu sempre tive muita facilidade com a genética, desde o meu ensino médio. Nisso daí, eu desenvolvi alguns jogos na área de genética e bioquímica e desenvolvi também, esse não desenvolvi, está somente no papel, até hoje, assim, não fiz concreto, mas ideias de jogos envolvendo RPG e assim por diante. Bacana, acho que fica até legal um dia da gente marcar uma outra vinda sua aqui para falar sobre os jogos, né? Sim, Fica bem ficaria legal, bacana. né? Poderia me chamar uma pessoa já que é especialista somente na parte de jogos, já te fazer uma conversa bacana. Fica bem legal. Aí, então você pegou, terminou seu mestrado, achou que não ia estudar mais ou pensou que desejava o doutorado? Como que foi isso aí? Durante o mestrado, eu queria sim o doutorado. Eu tinha uma vontade de fazer o doutorado. Só que a parte da dissertação ela é muito cansativa. Eu falo que é o pior da faculdade, dos cursos, é a parte burocrática, a parte. Tudo, né? Assim, acho que a parte chata, que não é estudar, é chato. Aí eu falei assim, não quero mais mexer com isso não. Mas a minha esposa, né, que ela... Recém-formada, nova, toda a juventude, força, vontade ali. É assim que eu devo muito a ela também, porque a gente tá perto de pessoas que levam a gente para frente é muito bom, que ajudam, empurram a gente. E na minha vida teve muito disso. Pessoas que me puxaram e me empurraram, de certa forma. E a minha esposa foi uma dessas pessoas na minha vida que só veio a agregar e acabou que ela tem vontade de estudar e ela me incentivou também a fazer o doutorado. Ela hoje está fazendo um mestrado na área de genética também e me incentivou a fazer o doutorado. Foi por parte de processo seletivo também, né? Da mesma forma que o outro, do mestrado. Sim, foi o processo seletivo, uma prova somente sobre genética e melhoramento genético. E O próprio conteúdo da prova de mestrado ele funciona assim, ele é um material nas duas específico, por exemplo, igual você falou aí, em genética, o conteúdo do processo seletivo é em genética? sim, era em genética e melhoramento, que é a parte... Melhoramento é é a forma de utilizar a genética para melhorar. No mestrado também foi? Não, o mestrado não. O mestrado foi uma avaliação geral de biologia. De biologia. Entendi, bacana. Só sobre conceitos de biologia. Isso é bom a gente falar, né? Porque a gente, eu mesmo, né, apesar de ter muito tempo de estudo, eu nunca fui para a área de pós-faculdade. Eu iniciei outra faculdade, né? Eu passei pela educação física, depois fui para fisioterapia. Então, assim, é diferente, né? Eu tenho vontade, quero me especializar agora, terminando a fisioterapia. Eu quero fazer uma especialização que é muito grande, né? Na parte de osteopatia. Ela pode ir até 5 anos, mas você vira um osteopata com conhecimento muito vasto. É uma das especializações mais difíceis dentro do curso que tem, mas eu acho muito bacana. Mas eu não entendo o processo, né, de como que eu vou ingressar, como que eu vou entrar. Isso foi algo bem bacana de você falar, porque às vezes a gente não tem essa ideia, né, de como que faz para ingressar.
A seleção, ela depende muito de cada programa. No, no mestrado e no doutorado, é muito parecido todos os dois métodos, mas o mais complicado que eu acho é no mestrado, até por ser o primeiro contato. Primeira coisa que precisa de um orientador. O orientador na instituição que você vai concorrer a uma vaga. No meu caso, mestrado profissional, não, porque estava sendo uma questão somente prova. Eu não precisava de ter E um era orientador. específico também, né? Pra Tipo professor. assim, é só para professor de ensino, assim, Isso, só para professor da rede de pública rede pública. e que trabalhava com o ensino médio. Então, a gente não precisava de ter um orientador pré-definido antes. Porém, nos mestrados acadêmicos, que não são profissionais, o interessante é você primeiro conversar com o professor da instituição, procurar a linha de pesquisa que te agrada. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha de pesquisa que me agrada, que é a área de genética, eu tenho que procurar um professor que trabalha com isso na instituição, e dentro dessa Fazer um instituição pré-projeto, ou não? tem alguns que sim. Aí, por exemplo, genética. Aí dentro da genética, dentro do doutorado, mestrado de genética, por exemplo, lá tem várias linhas. Tem genômica, tem o melhoramento clássico, tem a parte de estatística, tem várias linhas de pesquisa ali que você pode atuar. O interessante é já pesquisar e ver a vida do orientador, ver os trabalhos que ele tem, porque você vai querer um orientador que tenha uma mesma afinidade que você, que vai te caminhar para a direção correta. Então, é importante você saber quem vai te orientar primeiro e aí depois ver quais são os métodos de avaliação. Mas no doutorado seu não funcionou assim. Funcionou? Funcionou dessa Funcionou. forma. Mas você fez a prova primeiro para depois caçar o orientador? Não, primeiro eu procurei o orientador. A gente só pode fazer, no meu caso, eu só fiz a prova depois que o orientador me aceitou. Bacana. Eu mesmo, como seu irmão, não sabia. Então, e aí a gente tem que pegar e fazer dessa forma. Porque, mas tem, é importante. É importante você saber do orientador, você conversar com ele, até para ele poder ficar ciente também de como que é o aluno, qual é o aluno que a instituição está recebendo. Agora é na UFV. Agora estou na UFV. Bacana. Então a gente pega ali, né? Você já fez alguma aula? Já comecei nessa semana Nessa agora, semana. já fiz E uma foi aula. legal essa primeira semana? Sim, eu estou gostando. Mas ainda não dá muito para conhecer a instituição e todo o ritmo ainda não, né? Foi tem a mais muito a, ainda. eu acho que eu imagino que deve ser aquela semana de apresentação, né? Assim, apresentação da grade, apresentação da disciplina, apresentação de como funciona o programa, todo o projeto, né? Sim, por enquanto ainda está mais essa questão de apresentação. Mas já começou a ter as aulas, a gente já tem um direcionamento, Legal. a gente já tem a conversa com o orientador já começa a dar uma direção para a gente do que vai ser. E eu sei que é muito mais trabalho do que o mestrado profissional que eu fiz. A gente vai trabalhar muito mais. E eu achei assim, estou muito satisfeito. A UFV é uma excelente universidade. Ela te dá muito recurso. É uma instituição pública que ela oferece uma gama de recursos muito grande para quem está com vontade de aprender. E então a gente pega, né? Acho que foi uma das ideias de trazer você aqui, né, Rodrigo, porque a gente pega desde da gente que veio de baixo, né? O negócio no início a gente comentou, sai do nada, onde que ninguém estuda, inicia uma faculdade sem recurso financeiro, né? Parte disso daí, você entra numa pós, você entra numa das maiores faculdades do Brasil hoje, né, que é considerada a UFJF. Ali ela é referência em várias áreas. Nós não estamos falando de uma simples faculdade, Inclusive em área de educação. Na área de educação também, olha você vê. Então a gente pega uma faculdade de referência, realiza um mestrado, inicia agora um doutorado E só para poder pontuar, o doutorado de genética e melhoramento na UFV, ele é nota 7 na CAPES,
E também é uma questão um dos melhores do Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, o melhor nessa questão. Nota 7 já é mais É a maior relevante. nota É a maior na nota, CAPES. no sistema de avaliação. Do sistema de avaliação. Bacana. Aí. Então, tipo, você pega aquilo dali que é um nada e você começa a mostrar que tem a necessidade, tem a capacidade, tem a possibilidade. Só que você tem que ter também, além de tudo, eu acho que é o querer. No querer. A pessoa pegou e já nasceu com o dom. Não, eu acho que isso daí importa, mas o querer importa muito mais. Muito mais. Como eu te disse antes, a gente tem que buscar, correr atrás e ter um interesse. Como eu falei, eu não era aluno, nunca fui o aluno nota 100. Nunca fui aquele aluno que buscava a maior nota, não por causa de não querer, com certeza a gente quer, mas realmente eu tinha dificuldade em boa parte da minha trajetória, principalmente ensino fundamental, ensino médio, e a gente tem que saber também não nos limitar, porque muitas das vezes a gente pega, já aconteceu isso comigo, assim, eu não sou capaz, ou escuta as pessoas falar que a gente não é capaz e acaba aceitando aquilo. Então a gente tem que pegar e pensar, não, por quê? O que eu posso fazer? Qual que é o trajeto que eu tenho que fazer para chegar nesse ponto? Talvez uma mudança drástica. E aí entra em outra situação que eu falo que o quanto mais cedo você perceber isso, melhor é. Eu falo muito com meus alunos. Quando você é jovem, quando você está na escola, você é um jet ski. Você consegue fazer, você não vai ir no alto mar. Você está na bordinha ainda, mas você consegue fazer trajetórias rápidas. Na hora que você falou agora o perigoso, Uhum. acho que agora só a gente tenta ligar ela de novo e dar um minutinho. Deixa eu pausar. Mas então, gente, a gente fica assim, né, Rodrigo? Queria agradecer, né, pela presença, doar o seu tempo, contar a sua história aqui pro pessoal. Voltar outra vez agora, já com a experiência de doutorado, você está iniciando, né? Que você possa pegar e ser sempre aí um motivo para a gente pegar, escutar, seguir, te contar a experiência. Para nós que está cá atrás, né, que a gente está querendo também passar por essa fase, ou está querendo conhecer como que funciona todo o processo, tá bom? Sim, eu que agradeço pelo convite, foi muito bom participar e estou assim disposto a voltar quantas vezes forem necessárias, mesmo como principal, ou se precisar que eu venha para poder dar um apoio para outras pessoas também que estiverem participando do podcast, para dar uma conversa, debater alguma coisa. Estou sempre à disposição, tá certo? E foi muito bom participar desse programa, que espero que dê muito certo. E acho muito bacana essa iniciativa. Bacana, valeu, Rodrigo. Valeu. Alô, gente. Tchauzinho. Falou. Até a próxima e uma salva de palmas. Não é esse, é esse. Você acha que ficou bom? Acho que ficou ótimo.